Olha só, no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre justiça social e qual será que é o papel do cristão na comunidade e o papel da igreja. E mais, qual que é o papel do cristão na cura? Até onde vai Deus, até onde eu vou no processo de cura? Esses dois temas e mais um no vídeo de hoje. Fica com a gente volta depois da vinheta. Seja bem-vindo mais uma vez, pastor Hernandes. Privilégio, Thiago. Seja bem-vindo mais uma vez, pessoal de casa. Você é muito bem-vindo aqui, viu? Nós temos esses temas que eu citei aqui no começo, mas se você tem o seu tema, a gente está aqui aguardando para recebê-lo e conversar com você de casa também. Aproveite para mandar seu e-mail para cá, trocandoideias@lpc.org.br, tá bom? Eu vou começar então o vídeo de hoje com a pergunta da Eliane Juliane. Ela pergunta o seguinte, pastor: como a Bíblia aborda o tema da justiça social e o que os cristãos podem fazer para promover a justiça em suas comunidades? Bom, Thiago, veja bem, a Bíblia trata desse assunto de uma maneira muito clara e objetiva. Se você perceber, os profetas menores, eles abordam isso com muita veemência, muita veemência. Se você pega o Pentateuco, a orientação é clara também nesse sentido, do cuidado do próximo, do socorro ao próximo. A Bíblia trabalha desde o ponto maior que os legisladores devem decretar leis justas e não injustas, ou seja, o papel do governante, do legislador ou daquele que julga é servir ao povo na sua geração e não explorar o povo na sua geração. Então, Deus preconiza a justiça social a partir dos governantes. Mas a igreja, que está inserida nessa sociedade, ela não está isenta desta prática. Então, vamos dar alguns exemplos. Você pega a igreja de Jerusalém, onde os cristãos tinham essa capacidade de suprir as necessidades uns dos outros, ou seja, dentro de uma comunidade cristã, é um corpo. Se um sofre, todos sofrem com ele. Se um se alegra, todos se alegram com ele. Não é possível que um cristão que faz parte dessa família, por exemplo, sofra necessidade básica de comer, de beber, de vestir. A comunidade deve assisti-lo. Orientação de Deus. Por exemplo, lá em Gálatas capítulo 2, versículo 10, quando o apóstolo Paulo teve o seu ministério direcionado para os gentios, os colunas da igreja de Jerusalém, que eram os apóstolos, e Tiago, irmão de Jesus, era o presidente do concílio daquela igreja, disse: você vai para os gentios, mas não se esqueça dos pobres. Ou seja, evangelização e missões e ação social caminham juntas. É importante dizer que a ação social é diferente de assistência social. E isso vale para a igreja e vale também para o Estado. Porque o ideal é você ensinar a pessoa a pescar e não dar o peixe sempre. Então, todo governo que se torna populista, assistencialista e que dá de bandeja para as pessoas, sem critérios, apenas para ganhar depois delas o voto, ensina as pessoas a viver na indolência. Aqui no Brasil é um fato, eu rodo o Brasil todo e eu escuto coisas muito tristes pelo Brasil afora. As pessoas não querem mais trabalhar. Eu estive lá no estado do Espírito Santo e a minha família disse isso com toda a clareza. Você tem uma lavoura para colher, de café, por exemplo, e você não encontra ninguém para pegar o café, para apanhar o café, e paga bem, mas não quer, por quê? Porque o cara recebe lá um dinheirinho, e aquele dinheirinho dá para a pinga dele, dá para o arroz e feijão dele, e ele acha muito melhor, em vez de pegar no duro, de botar o sol a cabeça debaixo do sol, quente, ficar lá na sombra. Agora, isso vai acomodar a pessoa a um estado de pobreza, de acomodação, quando o papel do governante é assistir quando precisa de fato, mas incentivar essa pessoa a estudar, a se aprimorar, a se equipar,
a se capacitar, para ter um bom emprego, para dar dignidade à família dele. Na igreja é a mesma coisa. Você socorre pontualmente, mas não é correto você manter uma pessoa na preguiça, na indolência, e ela então cruza os braços. Agora cruza os braços que todo mundo vai me sustentar. Para que eu vou trabalhar? Se eu tenho uma igreja que vai me sustentar. Agora, você vai ver na igreja, na área social, Paulo fazendo isso, socorrendo os pobres da Judéia. Ele fez uma coleta nas igrejas gentílicas, grande inclusive, e levou para aqueles irmãos pobres, numa questão pontual. Qual era a questão pontual? Uma fome que assolou o mundo. O imperador Cláudio, que governou do ano 41 ao 54, expulsou os judeus de Roma, e eles voltaram para Jerusalém sem casa, sem terra, sem trabalho, sem renda. E aí a igreja precisa estender a mão e socorrer. Então, nós devemos fazer o bem, porque isso é a expressão do cristianismo. Não devemos promover a preguiça e a indolência, porque isso é não ajudar a pessoa, isso é levar a pessoa a se acomodar no erro. Tá aí, Eliane. Obrigado por ter trazido esse assunto. Incrível resposta, hein, pastor? Muito obrigado, viu? Obrigado. A próxima pergunta é da Silvia Helena Zonta. Quais são os princípios bíblicos para o perdão e a restauração em casos de pecado e transgressão dentro da igreja? Bom, a Bíblia trata de que, fala com todas as letras, que nós somos pecadores. Significa que qualquer pessoa, do pastor à ovelha mais tenra, do crente mais maduro na fé ao neófito, do crente mais jovem ao mais vivido, todos nós somos passíveis de tropeçar. Não há nenhuma pessoa que bate no peito, eu não tropeço. Paulo diz, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Em havendo uma falha, esta pessoa precisa ser confrontada, no sentido de levá-la ao arrependimento. Em havendo arrependimento, é preciso que a comunidade perdoe, restaure. Porque a igreja não é uma comunidade de julgamento. A igreja é uma comunidade terapêutica, de cura. Quando uma pessoa tropeça e cai, Paulo diz assim lá em Gálatas 6, se algum irmão for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Ou seja, a igreja não joga fora, a igreja não pisa no pescoço de quem caiu, a igreja não esmaga a cana quebrada, nem apaga a torcida que fumega. A igreja é um lugar de cura, de restauração. Talvez a melhor ilustração para isso, Tiago, seja ler 1 Coríntios capítulo 5 e depois 2 Coríntios capítulo 1 e 2, porque é um camarada que cometeu um erro gravíssimo, ele teve relação sexual com a madrasta dele. Paulo recomenda que esse cidadão fosse disciplinado pela igreja, mas esse cidadão se arrependeu e agora Paulo orienta a igreja a perdoá-lo, a acolhê-lo, a reintegrá-lo na comunidade. É assim que a Bíblia ensina que deve ser tratado esse assunto. Obrigado, pastor. Vamos para a última pergunta do vídeo de hoje, e é a pergunta da Cássia Cristina Araújo. Qual é o papel da fé na cura divina e como podemos confiar em Deus em tempos de doença, morte e aflição? Bom, esse é um ponto muito importante, porque nós temos que entender algumas coisas. Primeiramente, há uma ideia, Tiago, muito comum, eu vou além da pergunta dela, porque eu acho que essa pergunta precisa de entrar dentro do contexto evangélico brasileiro. Tem segmento evangélico aqui no Brasil que trata a doença como se fosse demônio, expulsa a doença, sai dor de cabeça, sai câncer, sai cálculo renal. Você dá uma ordem para sair para demônio. A doença não é demônio. Segundo, tem segmento evangélico no Brasil que crê que toda doença tem a ver com maligno. Ou toda doença tem a ver com pecado pessoal.
A Bíblia ensina isso? A resposta é um sonoro não. Tem doença que é o próprio Deus que põe. Como assim? Está lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 5, que diz que Deus a deixou estéril, falando de Ana. Está escrito lá que Deus cerrou a sua madre. Não foi demônio, não foi maldição hereditária, não foi pecado pessoal, foi Deus. Então, há pecado, há doenças ainda, Tiago, além desses aspectos que nós estamos colocando, que tem a ver com o pecado pessoal. Nós chamamos isso de doenças hamartiagênicas, doenças produzidas por hamartia, que é pecado. Por exemplo, Tiago, capítulo 5, versículo 16, ele diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros para seres curados. A Organização Mundial de Saúde diz que mais de 50% das pessoas que passam por um hospital são vítimas das chamadas doenças psicossomáticas. Por exemplo, uma pessoa que está magoada. Hoje nós tratamos aqui no programa de uma situação, de um problema de angústia, de dor, de um sentimento de humilhação na relação matrimonial, que gerou uma depressão profunda. E a depressão não só é uma doença, mas ela pode gerar outras doenças. Então, enquanto não espremer o pus da ferida, enquanto não fizer uma asepsia na alma, uma faxina na mente, tirar a fuligem do rancor, da mágoa, não tem cura. Tem doença que não adianta você tomar um comprimido ou injeção, não vai aliviar, porque a causa do problema não é física, é espiritual. Então, trazendo uma resposta mais ampla, não se pode botar tudo num balaio só. Então, precisa estudar, fazer uma anamnese da coisa, fazer um diagnóstico da coisa. Qual é a causa? Qual é a fonte? Qual é o problema? É por isso que um médico não lida com o paciente pelo sintoma, ele lida pela causa. Hoje nem tanto conversa, mas um exames, né? O cara chega lá e nem conversa com você. Faz esse exame, 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 faz esse exame. Para que está mandando fazer esse exame? Porque eu preciso saber qual é a raiz do problema. Onde está o problema? Eu vou tratar da causa. Agora, há momentos em que eu preciso exercer fé. Jesus disse várias vezes: seja feito conforme a tua fé. Há momentos em que é propósito de Deus curar, há momentos que não é propósito de Deus curar. Tem hora que Deus nos salva da morte, tem hora que Deus nos salva na morte. Você vai ler lá em Hebreus capítulo 11, tem gente que pela fé foi liberta da boca de leão. Mas tem gente que pela fé foi cerrada ao meio. Um viveu pela fé, outro morreu pela fé. E o que morreu pela fé não é menos crente que quem viveu pela fé. Essa é outra coisa que nós precisamos entender. Aí eu orei e Deus curou. Ah, tive fé. Aí eu orei, a pessoa morreu. Aí eu não tive fé. Não necessariamente. Não necessariamente. Tem hora que Deus cura, tem hora que Deus leva. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor. Será que o problema está, então, na nossa atribuição de aplicar, né, essa questão? Não, isso aqui foi a minha fé. Não, isso aqui não foi minha fé. Ah, isso aqui foi... A teologia, Tiago, se ela estiver errada, ela traz tormento em vez de alívio. Porque as pessoas dizem o seguinte: olha, se você tiver fé, você vai ser curado. Aí a pessoa não é curada. Aí você bota uma tonelada de culpa nas costas dela. Lá dentro ainda está doente, ela não tem fé. E aí outro diz: não, se você não foi curado, porque tem pecado na sua vida. Aí o cara, além de não ser curado, ainda recebe uma acusação de que ele está com um problema grave na vida dele. Então a questão é entender que Deus quis fazer daquela forma. Então as pessoas deixam de entender a soberania de Deus e a providência de Deus. Eu tenho que orar com fé.
mas quem tem o poder de curar é Deus. Ele quem dá a vida, Ele quem preserva a vida, Ele quem tira a vida no tempo dEle, da forma dEle, para a glória dEle. Então isso faz você descansar. É por isso que as orações cristãs, elas são feitas dentro de um padrão que Jesus nos ensinou. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu não chego determinando para Deus, eu chego dizendo, meu Deus, se tu quiseres, tu podes. Foi a oração daquele leproso para Jesus. Se tu quiseres, tu podes. Ele pode, se ele quiser. Eu não sou dono da agenda dele. E eu não enxergo na curva. Eu não enxergo lá no fim. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe a hora de curar e ele sabe a hora de levar. E eu sou servo. Servo não manda, servo obedece. Reverendo Hernandes, muito obrigado pelo bate-papo de hoje, viu? Valeu demais, Thiago. O Trocando Ideias é uma produção da Luz para o Caminho e um oferecimento da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E a gente começou o programa de hoje falando sobre justiça social, o papel da igreja na comunidade, e o senhor, como pastor da nossa querida Igreja Presbiteriana de Pinheiros, sabe melhor do que ninguém o que a igreja tem feito em prol da... A Igreja Presbiteriana de Pinheiros, Thiago, que é pastoreada pelo nosso querido colega, pastor Ival Dias Casimiro, é uma igreja que tem estado continuamente com o coração aberto, com os olhos abertos, com as mãos estendidas para as pessoas necessitadas. Não apenas para a sua membresia, mas para fora também e sobretudo. Hoje, cavando dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de poços no sertão brasileiro. Você não imagina o que é uma população toda que precisa pagar um carro-pipa ou buscar água num poço a 2, 3 quilômetros de distância, uma água barrenta às vezes, para comer, fazer comida, para beber, para tomar banho. E agora cava um poço e jorrar água boa, água cristalina, água potável, para beber, para cozinhar, para tomar banho, para botar um chuveiro. Tem gente, Tiago, no sertão, com testemunhos tão lindos, dizendo o seguinte, gente com 15, 20, 25 anos, nunca tinha tomado um banho de chuveiro. Dá essa bênção para a pessoa, ela poder fazer uma horta e fazer plantação, e poder regar aquele terreno e colher ali o fruto da terra para o seu sustento e às vezes até para vender. Então, a igreja tem feito isso. A igreja tem dado cestas básicas às milhares. Na pandemia foram mais de 100 mil cestas. Agora, num aceleramento menor, mas toda semana encosta caminhão de cestas básicas lá no pátio da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e ela tem distribuído com muita alegria. E mais do que isso, tem levado o pão da vida, o Evangelho de Cristo, para o Brasil e para o mundo. Então você precisa conhecer a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. É isso. Se você está em São Paulo, não perca essa oportunidade. Venha visitar a gente na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 6.151. Você está, de repente, você é de outro estado, vai dar uma passadinha aqui por São Paulo, venha visitar a gente. E para você que mora mais longe, você pode acompanhar toda a programação da igreja pela IPP-TV, no canal do YouTube da igreja, que está ao vivo o dia todo para você, tá bom? E o programa pode ser visto também pela LPC, é isso mesmo? Isso, na Luz para o Caminho. Luz para o Caminho Oficial, o Trocando Ideias e vários outros programas do Pastor Hernandes. É desse jeito, gente. Um abraço, então, até o próximo programa. E eu vou embora tirar essa gravata, que eu não estou acostumado a ficar muito tempo com gravata. Mas você gravata. ficou muito bem, muito elegante. Parabéns, viu? Tchau, gente. Tchau, obrigado, gente. Viu?